Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa live diária, numa contagem regressiva para 2022. Decidimos fazer essa contagem regressiva refletindo sobre um livro de sabedoria, que é o livro dos Salmos. Salmos não é um livro religioso, Salmos não é um livro apenas espiritual, mas Salmos é um livro enquadrado no quesito livros de sabedoria, assim como outros livros da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes, etc. Cânticos também, livro de sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 14. Costumo dizer que não é pregação, tá? Costumo dizer que não é mensagem bíblica, não. Aqui é uma reflexão para você ainda salvar o seu ano de 2021, uma reflexão para você assumir uma nova postura em 2021, uma reflexão para você, quem sabe, se preparar para 2022 também, porque faltam aí em torno de 45 dias para terminar o ano, 45 dias. Então, eu decidi desde o dia 1º de novembro, se você der uma olhada aí no meu IGTV, no meu feed também, está lá uma introdução. Se você der uma olhada, você vai ver reflexões para cada dia do mês de novembro e vamos continuar até dia 31 de dezembro. Meu objetivo aqui é trazer para você princípios, trazer para você insights, mentalidade diferenciada, mentalidade reconfigurada, reconstruída, refeita, porque tenha certeza que a maioria, se não todos os problemas que você tem na sua vida, não são por culpa dos seus pais, não são por culpa do Lula ou do Bolsonaro, não são por culpa do seu pastor, da região que você nasceu, não é nada disso. A maioria dos problemas que você tem é por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria para tomar decisões certas, sabedoria para escolher certo, sabedoria para entender que falhas e erros não definem quem você é. O que define quem você é o seu propósito, é onde você quer chegar, é o seu sonho, é onde você quer estar, tá? Então isso é que define quem você é. A sua profissão não define quem você é um baita engano você falar assim, o que você é? Eu sou bombeiro. Não, você não é bombeiro. Você é um cara, você é uma mulher, chamado Roberto, chamada Maria, que tem o sonho de fazer isso, o desejo de fazer aquilo, uma chama dentro de si para construir algo, para realizar algo. Isso é quem você é. Você ser bombeiro ou não, isso é uma profissão. Você ser médico é uma profissão. Você ser um gari é uma profissão. Você ser um designer é uma profissão. Ser cabeleireiro é uma profissão. Então, quem você é definido pelo que você foi chamado para fazer. Então, se você foi chamado para ser um empresário, você realmente é um cara de negócios, você é um cara visionário, você é uma pessoa de empreendedorismo, de empreendimentos. Então o que define quem você é o seu propósito, é o seu chamado, esse que define quem você é. E aqui eu quero contribuir com isso, eu quero contribuir com quem você é, com quem você quer ser, inclusive. De repente eu tenho conversado muito com uma pessoa e essa pessoa está em conflito sobre algumas decisões da vida dela. E eu tenho falado, olha, sabe qual é o problema? É que o que você foi até hoje foi uma farsa. O que você foi até hoje, até ontem, até tempos atrás, foi uma farsa. Você fez o que queriam que você fizesse, você quis agradar a família, você quis se enquadrar na opinião dos outros, porque você achava que assim seria aceita, seria aprovada, seria validada. Só que isso era o que você não queria ser. Apenas você fez porque todos achavam que tinha que ser assim. E aquilo não é quem você é. Você é o que você quer ser, o seu chamado. E tem que se viver por isso, e tem que se lutar por isso, tem que seguir em frente por isso. E eu tenho tentado contribuir com a sua vida desde o dia 1º de novembro, e vou até final de dezembro fazendo isso, para que você tenha chances e oportunidades. E aqui você vai ouvir coisas que você talvez não ouça do seu marido, da sua esposa, talvez você não ouça do seu pastor, por vários motivos. Eu vou explicar um pouco isso ao passar do tempo. E eu espero ser uma voz que contribua para a sua vida. Eu espero ser uma voz que contribua para a sua jornada.
Eu quero ser uma voz que contribui para o seu propósito. E o modelo que eu escolhi esse mês de novembro foi reflexão sobre o livro dos Salmos, para a gente extrair a cada dia sabedoria, insight, princípios no livro dos Salmos. Mas antes de a gente começar, vamos botar aí, largar o dedo no aviãozinho, chamar todo mundo que a gente puder, para a gente ajudar e alcançar outras pessoas. Eu tenho certeza que o que vai ser falado hoje vai fazer alguma diferença no seu domingo, na sua semana, no seu mês de novembro, que já está chegando no meio, e nesse feriado aí que você vai curtir amanhã com certeza, tá? Chama uma galera aí que vai ser legal pra caramba. Não é pregação, chama quem não é crente, chama pessoas que são de qualquer religião ou de religião nenhuma, chama pessoas que a igreja não gosta muito de lidar, tá? E mais uma vez aqui eu peço perdão em nome da igreja, porque a igreja não sabe lidar nem com divorciados, ainda mais com pessoas que são outsiders, pessoas que são fora do quadradinho da igreja cristã evangélica no Brasil. Então eu peço desculpa em nome da igreja, porque eu sou cristão, eu defendo o evangelho, eu luto e divulgo o evangelho, e o evangelho, a premissa dele principal é alcançar, é lidar, é entender, é acolher, é amar pessoas, tá? E quando, mesmo dizendo que não, quando a igreja faz isso, ela está totalmente desviada do evangelho, simples assim. Vamos lá, Salmo 14. Salmo 14 é mais um salmo de Davi. Salmo 14, ele é um salmo escrito também em forma de cântico, como eu tenho dito aqui nas outras reflexões, nos outros dias, nos dias anteriores. E o Salmo 14, no Salmo 14, Davi, ele tá aqui meio irritado. Ele está meio irritado. Davi, ele está aqui pau da vida. Davi, ele está chocado. Mas diferentemente de ontem, onde Davi estava contestando Deus, cobrando a Deus, estava se desabafando com Deus, estava expurgando suas dores para Deus, nesse salmo é diferente. Davi está falando aqui sobre a perplexidade que ele está com a corrupção das pessoas, com a nojeira das pessoas. Ele usa essa palavra, nojeira das pessoas. Ele está aqui chateado, triste, irritado com a maldade das pessoas. Ele está aqui irritado com a corrupção das pessoas. E alguns comentaristas dizem que Davi está falando sobre aqueles que não amam a Deus, sobre aqueles que não servem a Deus, né? Mas é uma redonda ignorância isso. É facilmente entendível e percebível que não é isso, porque o contexto diz que Deus está falando exatamente, que Deus está tratando exatamente sobre o arraial dele. As pessoas que deveriam adorá-lo não estão adorando. As pessoas não estão rejeitando a Deus. Não estão dizendo que ele não existe. Não estão se tornando ateias. Não. O seu arraial não está dando importância para Deus. Eu não vou ler o texto todo, o salmo todo. Você pode ler aí, deve ler aí, para até confrontar o que eu estou falando aqui. Mas eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Vou ler alguns trechos. Davi fala o seguinte: os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. Fecha aspas. E aí Davi começa a largar o aço. Todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que faça o bem. Só um minutinho aqui que deu um problema aqui, tá? Espera aí que caiu a luz. Vai embora não, agora que estava pegando ar. Tudo foi desligado.
Davi, ele está aqui falando sobre a maldade das pessoas. E Deus, ele fala, o Senhor, ele falando, ele parafraseando Deus, ele interpretando o coração de Deus, ele fala: Deus lá do céu, o Senhor, está com seus olhos sobre a terra, buscando se há um justo sequer, se há alguém que ainda o adore, se há alguém que faça o bem. E aí ele desenrola o restante do texto. Eu não vou ler tudo como eu te disse, mas eu quero que você preste atenção em mim. Davi, ele não está falando que essa percepção de corrupção, de corruptibilidade, é daqueles que estão fora do arraial de Deus. Hoje, os que estariam fora da igreja. Não, não é isso que Davi está falando. Davi está falando exatamente daqueles que deveriam amar a Deus, deveriam adorar a Deus, e por isso deveriam ser incorruptíveis. Presta atenção, querido. A gente, quando ouve a palavra corrupção, pensa político, pensa polícia corrupta, pensa milícia, pensa o que rouba, o que desvia, o que arranca dinheiro. Na concepção de Davi, não era isso. No momento de Davi, na época de Davi, não era isso. Existia isso também, mas não era isso. A corrupção naquele sentido era a corrupção da idoneidade, da integridade. Então, alguém que se dizia um judeu, um israelita, um hebreu, alguém que se dizia do arraial das tribos de Judá, alguém que se dizia ali um participante do povo de Deus, povo do Deus de Israel, ele deveria andar de acordo com os princípios desse Deus. E Davi, quando ele chama de corruptos, ele está chamando de corruptos justamente com esse olhar, com essa perspectiva. A perspectiva de que, cara, você diz que é um servo de Deus, você diz que é alguém que tem alinhamento com o Deus de Israel, mas você não está alinhado com os princípios desse Deus. Você não está alinhado com os princípios que ele rege. Você não está alinhado com o que ele quer fazer. Davi está tratando com o povo de Deus, está desabafando com o Senhor sobre o próprio povo de Deus, que inclusive ele era rei e era o povo dele também. E eu quero trazer uma chave para você aqui, eu quero trazer um insight, um princípio para você, para a sua vida profissional, para a sua vida empresarial, para a sua vida empreendedora, para a sua vida pessoal também, para o desenvolvimento da sua mentalidade, trazer hacks para a sua mente e trazer também a percepção de uma espiritualidade saudável, tá? Empreendedores, desenvolvimento pessoal e espiritualidade saudável. Sobre essas três coisas eu quero falar com você agora, tá? Davi, ele está reivindicando uma palavra que é a chave do Salmo de hoje, que é a chave do Salmo 14. Davi, ele está reivindicando algo que estava faltando naquele contexto, naquele momento. E o que ele estava pedindo ali, o que ele estava ressaltando era, o que ele estava requerendo, reivindicando era integridade. 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 Integridade é ser inteiro, é a capacidade de ser inteiro, capacidade de ser coerente, a capacidade de viver o que tem que ser vivido conforme você diz que vive. A integridade. E sem integridade, você nunca vai ser um bom empreendedor, um bom profissional, sem ser fiel aos seus princípios. Você não vai ser um bom chefe, um bom patrão, você não vai ser um bom especialista na sua área, você não vai ser um bom expert na sua área. Sem integridade, você vai se perdendo com o tempo, você vai se perdendo ao longo do caminho. Sem integridade, você também não consegue ter uma mentalidade correta, porque a qualquer vento de conversinha você se corrompe, você muda de ideia, você muda a vela do barco, você muda o caminho, você muda o destino, você muda o propósito. Uma pessoa, a gente acha muito lindo pessoas que têm uma vida linear, que constrói algo ao longo dos anos, que um dia chega num lugar de descanso, um lugar de paz por ver a sua construção realizada.
Mas a gente não consegue ter essa linearidade. Começa uma coisa e para. Aí começa a outra, para também. Aí um dia está empolgado e faz. Aí no outro dia não faz também. Aí fica nesse vucu-vucu, nesse vai, não vai. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ser igual aquelas casas da comunidade. Eu nasci na comunidade, tenho liberdade de falar disso. Aquelas casas da comunidade que o cara começa botando tijolo e para. E entra na casa assim mesmo. Não bota em bolso, não bota uma pintura, não bota nem um forro, bota o telhado muito mal colocado e acabou, e vive ali a vida inteira. Você vai se tornar uma casa mal construída, se você não tiver integridade, se você não tiver linearidade, se você não for inteiro no que se propõe a fazer. Isso é mentalidade, uma mentalidade de integridade, uma mentalidade de continuidade, uma mentalidade de linearidade, uma mentalidade de frequência, constância, persistência, perseverança. A Bíblia fala sobre isso em outro momento, falando da vida cristã, da construção da vida cristã, da construção de uma reputação cristã. Fala sobre pessoas que são levadas por ventos de doutrina. O pastor da sua igreja manda você fazer uma campanha imbecil, uma campanha esquisita, para você, com o propósito de você ganhar um carro, uma casa. Está tudo errado. O evangelho não é para isso. Mas você vai nessa. Por quê? Porque você não tem integridade com a palavra, você não tem integridade de fé, você não tem uma integridade de caráter cristão. O que fala você faz, só porque é o indivíduo que está lá na frente falando. A integridade tem que estar presente nessas 3 áreas da sua vida. Uma vida sistêmica, uma vida completa, dizem por aí, os especialistas, tem 11 áreas. 11 áreas, eu estou falando só de 3. Eu tenho falado de 3 áreas. Áreas que eu tenho mais competência, mais experiência, mais vivência, que é sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e espiritualidade saudável. Pastor, por que espiritualidade saudável? Porque existe espiritualidade doente. E o que mais a gente tem visto é uma espiritualidade doente. Uma espiritualidade esquizofrênica. Uma espiritualidade cancerígena, uma espiritualidade beócia, acéfala, uma espiritualidade incipiente, sem conteúdo. Por isso que eu falo de espiritualidade saudável. Parece que muitas igrejas, parece que ali vive-se exatamente o contrário do que está escrito. E não estou falando de igrejas heréticas, não estou falando de igrejas malucas, não. Isso aí é óbvio, está claro. Mas tem igrejas que são aparentemente cristãs, um worship muito bonitinho, um louvor muito legalzinho, muitas luzes, cores, tal, fogos, parede preta. Outras, é o contrário, né? O outro polo, que é os penteca, aquela coisa muito plá, 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 plé, 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 saia grande, coque maior ainda, a língua vai até o joelho. Os 2 polos que fazem a mesma coisa. Uma espiritualidade incipiente. Os 2 fazem a mesma coisa. Espiritualidade incipiente, beócia, vazia. Quando a Bíblia ela deixa muito claro que a religião, o evangelho é um evangelho completo para o ser humano completo. É por isso que eu tenho liberdade absoluta de usar um texto bíblico para extrair sabedoria para a sua vida profissional, para a sua vida individual, interna, para a sua alma e para a sua espiritualidade que seja saudável. A chave do Salmo 14 é a integridade. Davi está reivindicando integridade. Davi ele está deixando claro aqui, no versículo 4, por exemplo, o Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entendeu nada? Eles explorando o meu povo e não oram a mim. Aqui é uma denúncia, queridos, que eu vou fazer hoje. Aqui entra uma denúncia que eu vou fazer agora. Eu perguntei hoje a uma pessoa, discutindo sobre a relevância da igreja no Brasil, a relevância do evangelho no Brasil, a relevância da igreja cristã no Brasil, a igreja evangélica no Brasil.
E eu perguntei a ela sobre, para fazer uma analogia, porque eu não estava conseguindo entender, eu falei, me diz o seguinte, o sistema carcerário no Brasil, ele ressocializa ou não os detentos? O objetivo de alguém entrar ali não é somente uma condenação, uma reclusão da sociedade. Tem a função de reabilitação, de ressocialização. Pressupõe-se ou pressupunha-se que deveriam ter uma mudança de comportamento, de mentalidade, de propósitos, de responsabilidade, etc. E a pergunta e a resposta da pessoa foi óbvio que não. Entra lá, sai pior, lá é a universidade de bandido. Entra ali e se não tiver salvos raros casos, raras exceções, sai dali com mais contatos, com mais conexões, com mais e mais nos dois sentidos, né? Mais e mais conexões. Sai dali com uma pós-graduação em bandidagem, pós-graduação, MBA em bandidagem. E eu falei, olha, mal comparando, permita-me a licença poética, mas o sistema evangélico das igrejas no Brasil está bem parecido. Bem parecido. Não que seja comparado a uma prisão, não é isso. Não é isso. Não deturpe minhas palavras, se deturpar, dane-se, o problema é seu também. O que eu quero dizer é que o problema não é a igreja evangélica, não é o evangelho continua intacto, perfeito e vai perdurar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja vai continuar, a igreja de Cristo vai continuar. O evangelho vai continuar sendo divulgado como sempre foi. Mas o sistema eclesiástico hoje está comprometido. O sistema eclesiástico está comprometido. Porque a liderança, de forma muito grande, não vou generalizar, óbvio, pelo amor de Deus, não vem deturpar minhas palavras. Mas o sistema eclesiástico, o sistema igreja, ele cria um cenário, cria uma condição em que os líderes, eles acabam perdendo o objetivo do que estão fazendo. Eles acabam perdendo o objetivo. O que começou lá num chamado ministerial, na sua juventude, na sua conversão, no seu seminário, no seio do seu lar, crescendo, entendendo que tinha um objetivo, um chamado, aquilo que começou puro vai sendo contaminado com o tempo. Quando assume uma igreja, quando ele passa por um crivo da igreja batista, por uma consagração da igreja pentecostal, por uma seleção de uma igreja worship, quando entra na panela da liderança dos worship, né, cada igreja tem uma premissa, né? Um você tem que entrar na panela, outro você tem que provar que decorou a Bíblia inteira, e outro você tem que provar que tem mais unção que os outros. Então, cada um, pentecostal tem que provar que tem mais unção, assim, igrejas tradicionais, você tem que provar que decorou a Bíblia toda, e os worship, os parede preta, tem que provar que você faz parte da panela. Então, fez isso, você consegue entrar numa igreja, numa liderança de uma igreja, tá? Ou vai galgando até chegar lá. Quando ele entra nisso, quando ele assume a igreja, quando ele consegue, né, como se fosse um cargo numa empresa, quando ele consegue ser CEO de uma filial, quando ele consegue assumir aquilo ali, né, aí ele entende que ele alcançou o ápice da sua história e que agora ele tem que dar resultados. Resultados de número de pessoas, quanto maior, mais resultado. E quanto melhor o caixa, quanto melhor a receita, quanto melhor a arrecadação, maior é a pré-venda dele, e aí a partir daí começa o alinhamento e a chegada do sonho dele, que é ter o mesmo carro que o antigo pastor dele tinha, o principal, né? Ele quer ter um carrão, ele quer morar num local bom, ele quer estar nas lives com 5.000 pessoas e quer estar no meio daqueles que aparecem na TV e bombam na internet. Então esse sistema se tornou nocivo, é isso que eu quero dizer. E
para essas pessoas que Davi está falando o Salmo 14. Davi ele está falando com Deus sobre essas pessoas e Deus está falando com ele sobre essas pessoas. Vou repetir o versículo 4. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entendeu nada? Não entendeu o que é o Evangelho? Não entendeu para que elas foram chamadas? Não entendeu por que elas estão onde estão? Por que elas nasceram nesse tempo? Por que elas nasceram nessa família? Por que elas nasceram nesse bairro, nesse país? Nasceram num período em que se instalaria uma pandemia? São de uma geração em que tudo está em transição. Até as pessoas estão se achando em transição, né? São estranhos. Não entendeu que nasceu para esse tempo, que é para ser sal, para ser luz? E, infelizmente, o sistema, repito, o sistema leva pessoas a entenderem que, ao assumirem um local, elas têm que dar resultados. E eu vou te explicar. Você pode falar, mas pastor, não tem que dar resultados? Não. Igreja não é para dar resultado. Igreja é para dar fruto, querido. Você pode ter sido escolhido para ser o líder de 10 pessoas durante a vida inteira. E outro escolhido para 1000. Entenda o seguinte, presta atenção nesse conceito. Isso é para mudar a tua mentalidade. Guarda isso que eu vou te falar agora, que é uma chave poderosa. Toda a igreja é pequena. Enquanto tiver mais gente fora da igreja do que dentro da igreja, toda a igreja é pequena. Então essa percepção de que a minha igreja tem 10.000 pessoas, a minha é grande, o outro tem 20 pessoas apenas. A minha tem 10.000, a outra tem 20. A minha é um monstro, a dele é, tadinha, fraquinha. Você está com a percepção errada, as duas são pequenas. As duas são pequenas. A de 20 pessoas e a de 10.000. Enquanto tiver mais gente, quando eu digo mundo, não é fora da igreja, é perdida mesmo, é indo para o inferno, tendo conceitos errados, concepções erradas sobre a vida, sobre a humanidade, sobre si mesmas. Enquanto não tiverem o conceito certo, e o conceito certo é o conceito bíblico. Enquanto isso não acontecer, sempre todas as igrejas são pequenas, não para com essa bobeira de volume, de número. O que você precisa não é resultado. O que a igreja precisa hoje no mundo não é resultado. Porque se fosse resultado, o Brasil já tinha mudado. Quantos por cento de evangélico tem no Brasil? 20%? 30%? 40% do Brasil é evangélico? E a mudança? Cadê a mudança? Cadê a transformação do país? Cadê? Uma vem para a internet e fica pedindo Pix. O outro é repleplé para lá, para cá e pronto. O outro, cada um com uma loucura maior. O outro faz jejum de refrigerante. É uma coisa que não dá, é inominável. Eu estou falando, eu não estou fugindo do assunto, estou perfeitamente no assunto. Salmo 14, a chave do Salmo 14 é a integridade. Está faltando integridade na igreja evangélica no Brasil. Está faltando integridade nos pastores e até nos cristãos no Brasil. Está faltando integridade. Integridade. E a integridade principal, você tem várias integridades. Integridade financeira, integridade moral, integridade ética, integridade espiritual, integridade familiar e por aí vai. Mas a principal integridade que está faltando é a integridade da sua vida com o Evangelho. Sua vida está em consonância, sua vida está coadunando com o Evangelho. Eu ouvi de um pastor há pouco tempo, olha, 200 desses que são em volta aqui da igreja não resolve o meu problema, eu preciso de 20 daqueles. E aí? Como é que você contesta essa frase? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está faltando integridade. Está faltando integridade. E assim, eu preciso pegar mais pesado, eu preciso ser mais claro, eu preciso ser mais específico para que você volte ao Evangelho. Você que é empresário, volte aos seus princípios. Você que quer desenvolver a sua mente, se tem um mindset correto, volte a respeitar aquilo que você sempre quis, aquilo que você sonhava, tá entendendo? Você não pode se perder e se vender para mudar. Gostei muito desse jogador de vôlei que foi demitido, né? Como é que é o nome dele? Maurício de Souza. Querido, eu acho que esse vídeo não vai chegar até você, mas se chegar eu tô contigo, tá? O mundo tá uma palhaçada mesmo, mas vai piorar. Fica tranquilo, não tem nada de bom, só vai piorar. Esse rapaz teve uma postura muito legal, porque depois dele expressar a opinião dele, como constitucionalmente todos estão propícios e propensos a poder emitir sua opinião, né?
Ele foi demitido após ele fazer isso. Só que no dia seguinte ele manteve-se firme na sua opinião. E continua se mantendo firme. Isso é integridade. Simples. Diferente de... Eu vi alguns apresentadores globais, alguns apresentadores da Rede Globo. Eu tenho amigos que trabalham lá, amigas que trabalham lá. Sei que não é um uníssono, né? Eu sei que não é uma voz uníssona, mas lá eles têm que estar alinhados com o que a emissora impõe, ou seja, declaradamente, ou seja, veladamente. O que é veladamente? Todo mundo sabe que a Globo aqui é dessa linha, então vamos manter essa linha, né? Ninguém fala isso declaradamente para não parecer uma coisa imposta, mas todo mundo sabe o que está nos corredores, nas entrelinhas e por trás dos bastidores. Ele se manteve íntegro, Maurício, mas os apresentadores lá, não. A internet é uma memória desgraçada, né? É o contrário da memória do elefante, não esquece nunca. Então você vê apresentadores que até um mês atrás, um ano atrás, estavam também contra a fala da diversidade, estava contra a fala dos diferentes, dos LGBTQIA+. Há tempos atrás estavam fazendo piada com isso, mas entrou na Globo, não, agora mudou. Ou seja, o cara não é fiel ao que ele pensa. Ele está na emissora X, ele pensa como emissora. Vai na Y, pensa como emissora. Eu estou falando sobre integridade, cara. Estou falando sobre integridade, gente. Estou falando sobre integridade. Seja íntegro ao que você tem dentro de você. Seja íntegro, principalmente a princípios, valores. Seja íntegro ao que você aprendeu quando seus pais te ensinaram. Seja íntegro com valores que você sabe que são valores lícitos, corretos. Sem integridade, querido, você tem tanto valor quanto uma cana quebrada. Sem integridade, você tem tanto valor quanto um papel higiênico amassado. Sem integridade, você tem tanto valor quanto um computador que não liga. Sem integridade, você é tão importante quanto um papel ao vento. Sem integridade, você é uma faca no chão. Você representa um perigo para os maus, tão perigo para os maus quanto uma faca largada no chão. Ou seja, não oferece perigo nenhum, porque você não tem integridade. Principalmente você que é uma liderança em uma igreja, reflita um pouquinho. Não precisa falar com ninguém não, tá? No seu travesseiro, no banheiro, quando você estiver na sua meditação diária. Pensa um pouquinho se você continua fiel integralmente ao seu chamado. Ou se você entrou na linha de se sentir frustrado porque não tem o carro que o seu pastor presidente tem, se sentir frustrado porque sua igreja tem só 20 membros e do outro tem 10 mil. Pensa bem. E eu vou te dar um teste agora. Um teste que eu faço com pessoas que falam que são fiéis. Se o seu chamado foi, ou era, ou se o seu chamado agora, Deus lhe desse uma nova missão para você largar tudo e ir para um local que ninguém quer ir, você iria? Eu gosto desses worship que são da moda, bonitinho e tal, que amam as luzes, amam, tem um orgasmo com tanta luz, com tanta fumaça, com tanta gente, com tanto uhu para cá, uhu para lá. Perguntar para um desses, como já foi perguntado, eu já perguntei para um desses, perguntar se largaria isso tudo. Não, meu chamado está aqui, tá, mas se Deus fala assim, te mostra, fala contigo no seu coração, arde lá dentro para ir para um lugar que não tem ninguém, 2 pessoas, você largaria tudo, salário, tudo para ir para lá? Se o cara pensar, já está fora da cabeça, já está fora da visão. Não é se ele demorar para responder, não. Se ele parou para pensar, se ele titubeou, já era, meu irmão. Já foi vendido, já se corrompeu. É essa corrupção que Davi está falando, é essa corrupção que Deus está falando aqui no Salmo 14, é a corrupção contra os seus princípios, é a corrupção contra as suas verdades. Eu não quero ser aqui o arauto da denúncia,
o arauto da deflagração. Ah, eu conheço pastores, que você conhece um monte, eu conheço um monte. É igual eu conheço um monte de médico que não presta, tem médicos maravilhosos. Tá ok, isso aí é lugar comum, a gente já sabe. Não quero falar sobre assunto batido, não. Mas que o número de pessoas que se rendem ao sistema está aumentando é um fato. O número de pessoas das quais a Bíblia diz que o mundo não é digno está diminuindo. E eu quero deixar essa chave para você, quem sabe, resgatar coisas ainda em 2021. Eu quero deixar essa chave para você, quem sabe, consertar coisas ainda em 2021. Não se constrói nada em cima de buraco e entulho. Você tem que limpar primeiro para depois construir. Então, essa chave, a chave da integridade, é para você consertar o que precisa ser consertado, voltar ao caminho que tem que ser voltado, reconstruir coisas que devem ser reconstruídas. Tudo que você perdeu por falta de integridade, resolva até final do ano. Tudo que você perdeu por falta de integridade, fidelidade aos seus princípios, fidelidade ao seu chamado, fidelidade aos seus sonhos, fidelidade à sua vocação, fidelidade. Tudo que você corrompeu, ou seja, que você não foi íntegro nesses pontos, conserte até final do ano, para que você entre o ano de 2022, com uma base forte para construir, com uma base forte para reconstruir, com uma base forte para fazer, com uma base forte para crescer. Volte à integridade, volte a ser íntegro, volte a ser íntegro aos seus propósitos, íntegro ao seu chamado, íntegro aos seus princípios, volte a ser íntegro, volte, porque segundo o Salmo 14, Deus está procurando pessoas íntegras e está com dificuldade de achar. Que Deus te abençoe, você que é empresário, sucesso, você que quer desenvolver sua mente, siga em frente, e você que quer uma espiritualidade saudável, seja íntegro, pelo amor de Deus. Um abraço, Deus te abençoe, bom fim de domingo e boa semana.